esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Sou o professor Pedro Peixe e estamos aqui dando início ao nosso curso de Legislação Ambiental. No nosso curso de Legislação Ambiental, nós vamos falar brevemente sobre noções de meio ambiente antes da gente entrar na parte específica da legislação, que a gente pretende dar um apanhado geral das principais legislações e arcabouços teóricos relacionados ao meio ambiente que possam ser importantes para o debate relacionado à nossa disciplina. Então, veja só, a gente começando sobre essas noções de meio ambiente, o primeiro paradigma, o primeiro debate que a gente precisa fazer é sobre a relação entre escassez e conflito. A escassez, né, que é um problema econômico. Por que a gente continua a lutar pela vida? A gente luta pela vida porque a gente necessita viver. Isso é bem óbvio, né? E aí a gente junta os desejos materiais ilimitados, insaciáveis, relacionados especialmente à nossa sociedade extremamente consumista, ao nosso modelo econômico majoritário no planeta, que é uma dicotomia com esses recursos, né? Recursos que são escassos, né? E dessa relação entre desejos ilimitados e recursos escassos, nós temos, portanto, a escassez. E é disso que a gente precisa pensar. Então, nesses desejos ilimitados, a gente tem a essência disso vindo primeiro das necessidades básicas, que de fato são necessidades que o ser humano possui, como alimentação, habitação, vestuário, e as necessidades que são supérfluas, que não são necessárias para isso, que estão relacionados ao nosso modo de vida, né? Que é a vontade, por exemplo, de comer melhor, de comer algo mais caro, mais chique, melhorar a condição de vida da casa, da roupa, do carro, etc. Tudo isso, então, são essas necessidades supérfluas, acabam fundamentando os nossos desejos ilimitados. E, consequentemente, a gente precisa pensar sobre isso. Porque a gente tem essa relação que nós vimos no início com os recursos que são escassos. Lembrando que recursos são os insumos necessários para a produção de bens e serviços. São os fatores de produção, né? Pensando lá nas definições econômicas importantes. E aí a gente tem esses fatores de produção que a gente divide basicamente em três categorias, a grosso modo. Terra, né? Que é utilizado para plantio, que é utilizado para produção de alimentos. O trabalho, que é a força de trabalho que quem não tem o capital acaba vendendo, né, a venda da sua força de trabalho, e o capital, que é o capital financeiro em especial, que são os donos do capital, né, que é quem são os capitalistas na prática, que é o dono do capital. O capitalista não é quem defende o modo econômico capitalista, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O capitalista vende capital, né, isso está lá nas obras clássicas da nossa literatura. Então é importante a gente estar atento a isso. Então, esses fatores de produção que está relacionado aos recursos, estão relacionados a essas três categorias principais, sendo elas terra, trabalho e capital. Né? Essa relação de trabalho e capital, a gente acaba tendo uma ênfase maior lá na disciplina de economia ecológica e ambiental, tá? Que também é lecionado por mim, no caso do Instituto Federal de Pinuí, onde eu leciono. Então, dessa relação que a gente tem necessidades limitadas e desejos ilimitados, a gente tem a escassez, que é o problema fundamental que a gente tem. E é disso que a gente precisa tratar. Por quê? Porque isso gera conflito. Então, a opção que se tem é a escolha. Se a gente já tem, então, essa clareza da escassez, se a gente tem essa clareza do conflito, o que nos sobra, então? Nos sobra, então, a necessidade, então, de medidas
Medidas essas que a gente pode chamar de trade-offs, que é buscar uma opção em detrimento da outra, né? Que é uma palavra muito utilizada, especialmente nos ciclos econômicos, né? Então, como a gente nem sempre consegue solucionar esse conflito, a gente tem o direito, especificamente no caso do direito ambiental, que vem aqui, né, que é a questão dessa nossa disciplina, para tentar ajudar a resolver esse problema da escassez desses bens econômicos. Então, o direito ambiental, ele está aqui para ajudar nesse debate que a gente tem dessa relação entre escassez e conflito, né? Então, é aí que vai entrar a nossa disciplina. Bom, os bens ambientais, eles também se tornam escassos ao longo do tempo, seja de maneira qualitativa, ou seja, na qualidade disponível, ou na quantidade disponível. E a gente tem alguns exemplos, a poluição atmosférica, né, que já teve níveis alarmantes no passado, em grandes cidades ainda é muito presente, a poluição hídrica, né, que contamina os nossos rios e corpos d'água, né, a gente pode pegar exemplos drásticos como o Tietê em São Paulo, que é um exemplo de poluição hídrica bastante intensa, né? A gente tem a poluição do solo, relacionado especialmente a insumos agrícolas, agrotóxicos, etc. E aí a gente tem outras categorias de poluição, a poluição sonora, né? O excesso de som pode poluir de maneira significativa, causando inclusive danos, né, nas pessoas. A gente tem a poluição visual, né? Poluição visual, excesso de outdoors, de cartazes, isso também pode poluir. E a gente tem uma nova categoria, né, que nem todo mundo conhece, que é a poluição eletromagnética ou de antena, que pode estar relacionada às radiações eletromagnéticas que podem fazer mal a diversas pessoas. Então, a gente tem alguns desses exemplos desses bens que podem sofrer escassez qualitativa ou quantitativa devido à presença da poluição. E aí, a gente pensando nessa escassez dos bens ambientais, é importante a gente pegar alguns momentos históricos que contribuem para o nosso debate, né? A gente tem momentos históricos importantes que estão relacionados à escassez desses bens ambientais. E isso acabou culminando no último século, no fim do último século, em especial do século XX, ao início da conscientização desse fenômeno, da escassez dos bens ambientais. O primeiro exemplo que a gente pode colocar é do homem primitivo, né, a tragédia dos comuns, que de tanto utilizar um bem determinado ambiental, ele acabava. E isso era daquele homem primitivo nômade, que usava exaustivamente, por exemplo, a caça e a coleta em um determinado ambiente, começava a diminuir a disponibilidade desse bem ambiental e ele buscava outro lugar, né? Que é o que a gente chama de tragédia dos comuns, que acontecia com o homem primitivo por esse uso exacerbado do local. Depois também no período neolítico, com o uso da agricultura exacerbada até a descoberta de técnicas agrícolas para não destruir o solo de maneira propriamente dita, com rotação de cultura, entre outras técnicas. O segundo momento histórico que a gente pode considerar que é importante é a Revolução Industrial, né? Que no século XVIII e XIX, na Europa em especial, tem um grande boom de produção. E por consequência, também um grande boom na degradação ambiental, o aumento da industrialização, a colocação enorme de fábricas, poluentes sendo liberados, né, em centros urbanos como Londres, Paris, etc. Então, a Revolução Industrial também é um marco importante nessa questão da degradação ambiental. E desde o período pós-guerra, né, com o surgimento, e a gente vai falar brevemente sobre isso, das correntes ecológicas, né, dos debates ecológicos e econômicos, que também a gente vê com mais ênfase lá na disciplina de economia ecológica e econômica, a gente consegue perceber o início de uma conscientização, que culmina com a Declaração de Estocolmo, em 72, que também esses eventos a gente vê nessa outra disciplina, e nessa Declaração de Estocolmo, em 72, a gente tem, então, uma preocupação em nível internacional, especialmente com a questão da poluição, né, que tem influenciado de maneira direta a saúde dos trabalhadores. Então tem uma relação com a produção, com o capital, não é dó dos grandes países em cima dos trabalhadores, não tem nada disso, é por conta do alto nível de adoecimento e diminuição da produtividade e da qualidade de vida desses trabalhadores, diminuindo sua produção. E aí a gente tem a Declaração de Estocolmo, que até então foi o maior evento ambiental do planeta, né?
o Brasil, né, especialmente por conta da ditadura militar presente, acaba adotando uma posição conservadora, né? Não entra muito nesse debate, e lá na disciplina de Economia Ecológica e Ambiental a gente vê os marcos ambientais no Brasil que começam nos anos 70. Bom, outro marco importante que cabe a gente destacar é a ECO 92, né? Ou Rio 92, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que aconteceu no Rio de Janeiro em 92, né? E aí, o objetivo ali era juntar o desenvolvimento econômico com a conservação dos ecossistemas. E aí, a ideia foi ratificar o que estava em Estocolmo e aprovar novas medidas econômicas com a presença de países, que é o maior encontro que já teve sobre meio ambiente da história, né, para ratificar e assinar novos acordos de maneira a contribuir para a conservação do planeta, né? E aí você teve um documento oficial, né, que é a Carta da Terra, que tinha 3 grandes convenções da biodiversidade, da desertificação e das mudanças climáticas, com uma declaração de princípios e a Agenda 21, né, que tinha uma relação com a construção desses planos de preservação do meio ambiente em cada um dos diferentes países signatários, que eram 175. E aí 168 confirmaram essa posição de respeitar a convenção. E no Brasil entrou em vigor no final de 93, desculpe. Em 2012, a gente teve a Rio Mais 20, né? Algumas pessoas, inclusive, participaram, acharam extremamente importantes que a gente tem o modelo de 92 reavaliado e com novos compromissos, né? A ideia era a defesa do princípio norteador da ECO 92 e o não retrocesso de todas as garantias conseguidas ali. Então, de maneira geral, nesse preâmbulo que a gente está trazendo da nossa disciplina falando um pouquinho de meio ambiente, a gente está dialogando um pouco com essa área ambiental. E aí a gente tem, que a gente fala popularmente, que em Estocolmo foi a descoberta, né, desses problemas, a ECO 92, a esperança de medidas para mudança, e a Rio Mais 20, na prática, a indiferença, né, com muitos países fazendo pouco caso, né, muitos países desenvolvidos fazendo pouco caso da grande iniciativa que foi feita pelo nosso país, em especial na época o Brasil tinha um grande protagonismo na área ambiental, mas que não vem ao caso aqui, porque isso é lá com a disciplina de Economia Ecológica e Econômica. E aí, a pergunta que se tem é, quando e como foi que as pessoas, então, começaram a considerar o meio ambiente, no caso do Brasil, um bem escasso e merecedor de cuidados e regulamentações para conservar ou preservá-lo? A gente pode ver que isso tem uma relação com o momento do planeta. Com o momento do planeta, com o surgimento das correntes econômicas ecológicas, que eu não vou entrar muito aqui em detalhes porque é de outra disciplina, mas que a gente vai falar brevemente sobre algumas coisas, né? Então, no fim dos anos 60, né, por conta do movimento hippie e outros movimentos de contracultura, começa então a preocupação ambiental. E a gente tinha, de um lado, a turma do ecologismo radical, né, do desenvolvimento zero, e tinha o pessoal da economia ambiental, né, da economia de fronteira, que buscava um crescimento econômico sem limite, né, pensando que o problema seria solucionado pelo avanço tecnológico. A gente vai ver, né, quem fizer essa disciplina depois, vai ver que isso tem uma relação direta com a economia ecológica, que é a ideia da economia de fronteira. E aí, esse enfoque, né, trazia a ineficiência do uso dos recursos naturais como oportunidade perdida, ou seja, o uso não máximo do recurso natural podia ser uma oportunidade que não estava sendo levada em conta. E por conta disso, devido a essas correntes, foi necessário buscar uma forma de você chegar num contraponto, né, que você conseguisse juntar as coisas boas de ambos, buscando um terceiro fator, né, que exigiu o surgimento, então, de um meio termo. E o surgimento desse meio termo veio com os conceitos de ecodesenvolvimento, né, com a economia ecológica especialmente, com a ideia de proteção ambiental, de maneira a juntar essas duas correntes pensando de maneira crítica, né, mas isso fica para depois. O que é importante aqui para a gente falar brevemente do ecodesenvolvimento, para a gente ver como essas correntes, né, do Clube de Roma, presentes também lá em Estocolmo, como isso veio pressionar o Brasil a tomar algumas medidas, ainda na ditadura militar, com o surgimento dentro do Ministério do Interior, em 73, da Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA. E já em 81, no fim da ditadura militar, né, você tem, já no governo Figueiredo,
a Lei 6938, que começa a criar os instrumentos de proteção ambiental, que depois vai culminar em outros, né, que começa a mostrar, então, essa preocupação com a escassez dos bens ambientais. Lembrando que isso tem uma relação muito grande com a pressão de outros países em cima do Brasil. Tá? Isso é muito importante de se observar. E aí, o que vem a ser essa ideia de ecodesenvolvimento? É basicamente um jogo de soma positiva onde tanto a sociedade quanto a natureza podem se beneficiar mutuamente. É essa ideia que se tem de ecodesenvolvimento que é a ideia que o ordenamento jurídico trabalha. Tá? Lá na outra disciplina, a gente vai ver as vertentes dentro da economia ecológica e como isso se desenvolve. Né? Eu mesmo sou da Sociedade de Estudos de Economia Ecológica. E aí, a gente tem, então, a ideia de ecologização da economia, contrapondo-se à ideia de economização da ecologia. Então, a ideia é buscar um equilíbrio nos valores biocêntricos e antropocêntricos, convergindo numa ideia de que a humanidade não está acima da natureza, como pensava o pessoal da economia ambiental, né? A ideia é que a humanidade faz parte da natureza. Isso tudo é importante para a gente entender como isso se dá. E aí, com esses enfoques convergindo, e isso ganhando muito espaço nas convenções sobre meio ambiente da ONU em especial, a gente começa a ter o enfoque na gestão dos recursos ambientais dentro das empresas. E ao longo dos anos 80, isso se materializa com o conceito de desenvolvimento sustentável, que vem lá do relatório Brundtland, em 87, 88. A ideia que passa a ter, então, era que o meio ambiente e o desenvolvimento podiam ter uma relação mais próxima, de maneira a que o foco do debate não fosse mais a dicotomia economia e meio ambiente, e sim a junção da ideia de meio ambiente e desenvolvimento com a concepção de desenvolvimento sustentável. Né? E aí a gente vê, então, esse discurso do desenvolvimento sustentável, como eu disse no relatório Brundtland em 87 e 88, que sai a definição prática disso, e isso começa a entrar em prática e na moda a partir da Rio 92, com esse conceito ganhando muito espaço, já que a gente teve uma segunda conferência mundial sobre desenvolvimento e meio ambiente, né? E aí é basicamente a ideia de atender as necessidades do presente sem comprometimento das gerações futuras, de maneira que elas possam também atender as suas necessidades. É essa a ideia de desenvolvimento sustentável que a gente tem lá nesse relatório Brundtland. Tá? É muito importante a compreensão do conceito correto de desenvolvimento sustentável. Passando então, pensando nesse desenvolvimento sustentável, a ideia do desenvolvimento sustentável é, portanto, harmonizar a ideia de crescimento com o meio ambiente. Ou seja, tem que crescer. E para crescer, precisa produzir. E toda forma de produção vai gerar poluição. Então, a ideia é o quê? É pensar no crescimento de forma a não comprometer a possibilidade das gerações futuras. Ou seja, vai poluir, mas tem que diminuir ao máximo essa poluição para que não destrua o meio ambiente e o planeta. Né? Então, a gente acaba entrando nessa ideia, que acaba se tornando a prática de muitos governos, de muitas empresas, que é a ideia de gerenciamento sustentável, né? que vai ser pensado e buscado, lembrando do ser humano e da empresa como parte do ambiente natural. Né? E aí, a gente já tem hoje esse avanço na dicotomia crescimento e meio ambiente. Né? E aí, a gente tem instrumentos para melhorar, para tentar melhorar e para tentar regulamentar essa relação, né, de crescimento econômico especial e o meio ambiente que precisa ser preservado. Então, a gente tem instrumentos como a Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem ferramentas econômicas, tributo, licença, imposto, tudo isso é pensado. A gente tem os instrumentos de persuasão, né, de você identificar o que está ali presente, e também, não menos importante, a educação ambiental pensando nas gerações futuras. Então, a gente tem instrumentos, inclusive dentro do ordenamento jurídico, para a gente tentar, então, fazer essa junção entre crescimento e meio ambiente de maneira mais sustentável, de maneira mais responsável. E aí nos vem a seguinte pergunta: o que vem a ser o meio ambiente? E lá no artigo 225 da Constituição Federal, a gente tem a definição de meio ambiente. E aí a gente tem, então, essas são coisas naturais ou bens jurídicos tutelados em geral?
A gente tem uma dúvida nisso, bens jurídicos tutelados pensando em parques, áreas de preservação, etc. Só que o meio ambiente, ele tem uma relação com tudo que está ao nosso redor. Tem vários elementos. E aí a gente tem na classificação do meio ambiente, o meio ambiente natural, por exemplo, que é o solo, a água, o ar, né? Esse aí é um dos primeiros. Além do meio ambiente natural, a gente tem o meio ambiente artificial, como o espaço urbano, que são as edificações dos equipamentos públicos, né? A gente tem o meio ambiente artificial. A gente tem o meio ambiente cultural, que são os bens materiais e imateriais que trazem a história da sociedade, a formação, a cultura, né? A cidadania. Então, temos também o meio ambiente cultural. Nós temos o meio ambiente do trabalho, que é onde o ser humano exerce o seu trabalho, né, independente do local. Então, tem que se pensar na saúde desses trabalhadores, na segurança, no bem-estar do ambiente do trabalho. A gente tem o meio ambiente do trabalho. Então, dentro da Constituição e dentro do nosso ordenamento, com a Lei 6938 de 81, né, que é uma das principais legislações ambientais do nosso país, depois vamos falar com calma sobre elas, a gente tem a seguinte definição, que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa é a definição que tem na Lei de Meio Ambiente. Isso é muito importante ficar claro. Então, a gente traz aqui, ó, no material da professora Marli Leoncetti, que inclusive é de onde eu me inspirei para dar essas aulas, aproveitando inclusive os materiais que ela disponibiliza na internet, a gente tem aqui a ideia de que meio ambiente, então, é o conjunto de elementos naturais, artificiais, culturais do trabalho, suas interações, bem como as condições, princípios, leis e influências que permitem, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá? Tem aí de onde veio a citação, que faz parte da bibliografia da nossa disciplina. E aí, a gente vai para a última parte da nossa aula, que é entender como se evoluiu a forma de enxergar o meio ambiente, para a gente encerrar as nossas noções de meio ambiente e, na próxima aula, entrar propriamente dito na parte de legislação ambiental. Então, a gente tem como forma de entender o meio ambiente e o direito ambiental, primeiro, a visão ecocêntrica. Todas as formas de vida têm direito de serem preservadas. Isso é fundamental. A gente tem a visão antropocêntrica, o ser humano como centro da vida, e a gente tem a evolução da visão antropocêntrica, que se o ser humano é o centro, então não há periferia, então há periferia que deve ser respeitada, né? Veja, eu tenho divergência dessa visão antropocêntrica, eu defendo a visão ecocêntrica, mas aqui eu estou para apresentar como o ordenamento jurídico enxerga essa evolução da visão, então, de meio ambiente. E aí, nessa visão ecocêntrica, tem a ideia de todas as formas de vida terem o direito de serem preservadas. E a gente tem propostas de tutela ambiental, por exemplo, na Constituição, para amparar também essa visão que está presente. Todas essas visões estão presentes no nosso ordenamento. Então, no artigo 225, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe o poder público várias coisas, como, por exemplo, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Então, veja, essa visão ecocêntrica está presente quando o legislador coloca em segundo plano a saúde e segurança do ser humano, voltando-se exclusivamente para a saúde e segurança de outras espécies, como a preservação do mico-leão, como a proibição de caça de animais silvestres. Então, a presença de artigos como esse que a gente tem aí no material é a prova da influência da visão ecocêntrica durante a construção do nosso ordenamento jurídico. O segundo tipo que a gente tem é a visão antropocêntrica, né, que tem o ser humano como centro da vida e baseia-se em raízes religiosas, como a rinha, cultura, costumes, até na Bíblia católica, né, que a gente tem lá no Gênesis, Deus colocando que façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança para que domine os peixes, as aves, etc, etc. Então, pensa no ser humano como dono do planeta, né? Então, isso é um grande problema dessa visão antropocêntrica que é presente. Entretanto, ela também influencia o nosso ordenamento jurídico, porque a gente não pode conceituar o meio ambiente fora de uma visão antropocêntrica. Por quê? Porque a proteção jurídica depende de uma ação humana. Se não tiver ação humana, não faz sentido o ordenamento jurídico fazer a proteção, que tem a sua relação com
a Declaração de Estocolmo, né, que está lá ainda, né, em 72, tinha essa visão. Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Tem direito a uma vida saudável, produtiva e harmonia com a natureza. Veja, ainda a Declaração de Estocolmo, em 72, que foi o primeiro grande documento, como a gente já viu e falou sobre isso, ainda apresentava essa visão antropocêntrica, essa visão do ser humano no centro, que é uma visão utilitarista, que tem uma relação com a economia neoclássica, né, que é o modelo econômico neoclássico, entendendo que o meio ambiente serve ao ser humano, né? E hoje nós temos uma evolução da visão antropocêntrica, que é a visão do antropocentrismo chamado globalizado e ético. Não sei se é possível isso, mas enfim, que valoriza a interdependência entre os seres humanos e os elementos da natureza. E tem autores como Leme Machado que pensam que se o homem é o centro, então a periferia que deve ser respeitada. Veja, eu tenho divergência dessa visão antropocêntrica, mas o nosso ordenamento jurídico, como eu já disse, se baseia nessa visão antropocêntrica para a construção da nossa legislação. Então, o ordenamento jurídico ambiental brasileiro adota a concepção do antropocentrismo alargado, sem extremos, como o antropocentrismo stricto sensu, né, o egoístico, e nem o biocentrismo exagerado. Então, essa é a ideia que eles tentam de antropocentrismo alargado, que é o que gere a nossa legislação ambiental. Então, nas nossas normas legislativas do país, o valor do meio ambiente está além do valor utilitário para o ser humano, ou seja, está além do valor de mercado, né? E, inclusive, na Constituição de 88, onde tem o conceito jurídico de meio ambiente que nós já vimos, né? Pensa-se na vida em todas as formas, mostrando uma evolução do pensamento presente, por exemplo, na Conferência de Estocolmo, que tinha uma visão antropocentrista stricto sensu. E aí, caminhando para o nosso final, vale a gente observar as principais características dos bens ambientais. Essas principais características são a sua transindividualidade, ou seja, não é algo individual, é da sociedade, a essencialidade, ou seja, são essenciais, a indivisibilidade, ou seja, são indivisíveis, é fundamental que ali esteja de maneira completa. Se tem danos, podem ser irreversíveis ou de difícil reparo, pensando então na importância da sua conservação. A poluição tem efeitos cumulativos, gerando consequências que não podem ser previstas, né? Então precisa-se buscar formas de evitar essa poluição. Os efeitos não respeitam fronteiras, ou seja, a conservação do meio ambiente é um problema mundial, não é um problema somente do Brasil. As vítimas não são somente individuais, elas são coletivas e a gente tem a dificuldade de valoração. Inclusive, na disciplina de Economia Ecológica Ambiental que eu leciono, a gente vê as formas de valorar o meio ambiente, tendo inclusive projetos e trabalhos sobre isso. Certo? Então, por último, a gente traz mais uma citação da professora Marli Deoncetti, né, que é a ideia de bem difuso, né, que é o que a gente pensa do bem ambiental, que é aquele que diz respeito à sociedade em sua totalidade, de forma que os indivíduos não podem dele dispor sem afetar a coletividade. É um bem que não pode ser fracionado nem pela sua natureza, nem pela lei, nem pela vontade das partes. Beleza? A gente encerra aqui com essa citação, essa nossa primeira aula sobre noções gerais sobre o meio ambiente. Muito obrigado, até a próxima aula do nosso curso. Tchau, tchau.